Oi, gente. Vou fazer para vocês aqui a demonstração de como que eu sugeri para vocês lá por escrito para resolverem esse segundo exercício, tá? Eu peguei um desenho qualquer que eu tenho representado só com linhas aqui, só para mostrar para vocês que isso pode ser feito tanto com aquele que eu pastei lá no sistema, tá? Quanto com qualquer outro desenho que vocês tenham escolhido para fazer o segundo, tá bem? Eu vou deixar ele coberto, então, aqui todo, né? De forma que a gente só vai descobrindo um pouco, sem ver completamente o que é que tem nesse desenho, tá? Pra gente, como eu falei para vocês, o objetivo é que a gente tente reproduzir o desenho por meio de linhas, sem se preocupar com o que a gente está representando, tá? Essa etapa aqui da nossa disciplina é justamente para a gente desligar daquelas denominações que a gente normalmente usa, como eu falei, em relação a pensar, né, no desenho que é um retrato, como se fosse um dedo ou um olho, esses nomes que a gente coloca, porque muitas vezes na hora que a gente pensa nesses nomes, a gente não pensa muito mais nas linhas que compõem essas partes do corpo ou esses objetos que a gente está representando, tá? Então, a ideia nesse momento é que vocês consigam ir desvinculando uma coisa da outra, né? E aí, até por isso que a gente vai fazendo, vocês estão vendo que não está ficando nada perfeito, né, aqui. Mas o objetivo é que a gente veja o tamanho dos objetos, se a linha é curva ou se ela é reta, se ela tem uma inclinação de que tipo, a distância de uma linha até a borda do papel, até a outra linha, né? Aqui estão vendo que esse pedacinho aqui da ponta desse objeto, que eu não vou falar o nome, né? Para não ir contra tudo que eu estou falando para vocês, não ficou bem correto, né? A gente pode mexer? Pode, mas não, o objetivo desse exercício não é que a gente corrija, tá? É que a gente vá fazendo as linhas tentando corrigir, quero dizer, vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui. A distância não ficou exata entre as duas coisas, a gente corrige, continua corrigindo como se fosse um pedaço de outra linha, não precisa pensar como se fosse um objeto, né, que tem que fazer sentido. O exercício, o objetivo desse exercício é justamente vocês conseguirem enxergar as linhas. Ó, tô vendo que tem a distância já tá ficando ruim aqui no meu, enquanto eu vou fazendo e falando. Isso vocês também talvez consigam perceber que toda vez que a gente vai desenhando e falando, é como se, segundo a autora, né, do livro que a gente está se baseando, é como se os dois hemisférios do cérebro estivessem trabalhando um contra o outro, porque a gente está usando ao mesmo tempo, né, o lado verbal e tentando acessar, tentando usar aquele lado não verbal, né, aquele hemisfério não verbal que é o hemisfério direito, tá? Então, acontece que justamente fica um pouquinho mais difícil da gente ir acessando e tentando desvincular o nosso desenho das palavras, dos nomes, sendo que a gente está forçando a entrar em jogo, digamos assim, esse hemisfério que é aquele que coloca os nomes, que é o mesmo que forma as palavras, né? Não vai ficar perfeito, gente. O objetivo não é que fique perfeito, tá? Esse início da nossa disciplina, ele é muito mais de exercícios, de testes, do que de explicações, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que sempre que eu não estiver mandando muita explicação a respeito de uma coisa teórica, é porque o objetivo naquele momento é mais da prática, de vocês conseguirem fazer o exercício que está sendo sugerido, da forma que ele está sendo sugerido, porque é ele que vai fazer alguma diferença no aprendizado naquele momento, tá? Quando for importante que a gente insira conteúdos e teoria, né? Eu vou gravar tudo e mandando para vocês, tá? E separadamente, né? Para não fazer igual agora que eu tô falando e desenhando e aí acabo fazendo isso que vocês estão vendo aqui, né? Como, enfim.
a gente vai tentando separar as coisas e ao mesmo tempo elas vão tentando se juntar na nossa mão, na nossa mente, tá? Tentem então ir fazendo aos poucos, né? Tanto um desenho, o que eu sugeri para vocês, quanto o desenho que vocês vão escolher, tá? Ó, agora a gente vai fazer o seguinte: essa aqui ainda tô terminando o que tá aqui, né? Então talvez fique mais óbvio para vocês como que vai concluindo. Mas de qualquer forma, aqui ó, a gente tem uma distância, vamos pensar, mais ou menos a metade do desenho tá mais ou menos aqui. Essa outra imagem que começa aqui, ela começa um pouquinho à direita da metade desse desenho. Então, e uma distância, né? Vamos medir em lápis, mais ou menos, em vez de pensar em centímetros, que também é uma coisa mais exata, né? A gente vai tentando pensar nas partes, nas medidas. Já ficou ruimzinho que eu segurei mal o lápis aqui. Mas espero que esteja dando para vocês entenderem qual que é a forma, né, sugerida para vocês fazerem esse desenho. Não se preocupem se vai ficar bonito, se vai ficar parecido, se vai ficar feio, que nesse momento a gente não tá fazendo esse tipo de análise ainda, tá? Fiquem tranquilos, já vou começar a mandar hoje para vocês o feedback do primeiro exercício, né, que vocês fizeram, mas como eu já falei para algumas pessoas que me escreveram, o objetivo é que vocês façam, mesmo porque nesse momento a gente não tem. São exercícios muito iniciais, né? Então, especialmente aquele primeiro que era muito de balizamento, para a gente poder comparar no final o que evoluiu ou o que não evoluiu, o que mudou, o que melhorou, o que não o que piorou eventualmente, né? Até para a gente ir aperfeiçoando e tentando melhorar tanto a disciplina quanto tentando ver se eu consegui entender qual que era a necessidade de vocês, né? Espero que sim. E se vocês tiverem algum tipo de necessidade que eventualmente estão sentindo falta, falem comigo, tá? Podem escrever, podem chamar, a gente vai ajustando, tá? Espero que esteja dando para vocês entenderem o objetivo desse desenho, tá? Em nenhum momento eu falei para vocês, ó, isso é um lápis ou o que são esses outros objetos que a gente está representando. São linhas, tá? É só isso que é para vocês pensarem, só para vocês se preocuparem em reproduzir as linhas com as espessuras, né, que elas têm aqui. Aqui a gente tem uma linha dupla, as inclinações que elas têm, tá? Tentando fazer isso da melhor forma, tá? Não se preocupem se vocês não estiverem achando parecido. Como eu falei, o objetivo, claro que se ficar parecido, melhor, mas se não ficar parecido também não quer dizer que esteja errado, tá? O objetivo nesse momento é o processo que vocês vão seguir para fazer o exercício, tá? Quem ainda não fez, né? Espero que tenham um bom trabalho. Qualquer dúvida, podem me chamar.